O assunto desta noite é Atos de Deus. Você pode estar familiarizado com a declaração de Blake: Deus somente age e está em todos os seres ou homens existentes. Somos informados de que o que é impossível para os homens é possível com Deus, se pudermos apenas encontrar Deus, pois o que é impossível para nós como homens é possível com Deus. Estou confiante de que posso localizá-lo para você esta noite. E é muito simples. Há inúmeras coisas que você e eu podemos pensar que são realmente impossíveis para nós, inúmeras coisas que você pode pensar sobre elas. Agora, você consegue imaginar a coisa que é impossível para você resolvida? Você não consegue imaginar isso resolvido? Pense em algo que você não pode, eu desafio você a pensar em algo que você não pode imaginar. Pense sobre isso. E então você diz: eu não posso ir porque não tenho um passaporte. Eu não posso ir, digamos, para a Rússia. Eles não me permitiriam ir para a Rússia. Eu não poderia obter um passaporte. Você não consegue imaginar que você tem um passaporte? Você não consegue imaginar que esteve na Rússia e que voltou? Você pode dizer: bem, isso é mentira, não há evidências para apoiar esse ato imaginário. Mas você não consegue imaginar? Você consegue imaginar? Bem, isso é Deus. Isso é Deus em ação. Se você pode imaginar, tudo o que eu peço que você faça agora é que considere Deus confiável. Você o encontrou. Você encontrou algo que pode imaginar qualquer coisa neste mundo. Bem, isso é Deus. Pois com Ele todas as coisas são possíveis, e com os homens há inúmeras coisas que não são possíveis. Então você encontrou em si mesmo um poder que torna tudo possível. Mas tudo o que Deus pretende de nós é aceitar o ato imaginário com fé, isso é tudo. Fé é ser leal à realidade invisível. Você se lembra do que fez, isso é um ato imaginário. Tudo o que é preciso de nós agora é ser leal a esse ato imaginário. Pois pela fé fizemos todas as coisas. Um ato imaginário é uma coisa e isso é autodeterminante, isso é causal. Tudo do lado de fora se move sob compulsão, mas tudo, e ninguém realmente conhece o ato invisível, oculto, causal. De vez em quando você pode rastreá-lo. O indivíduo pode ser capaz de rastreá-lo de volta a algo que ele fez. Mas entre o ato imaginal e seu desdobramento no mundo, em todo esse vasto mundo, inúmeras coisas surgem, todas contribuindo. E muito disso nós condenamos. Condenamos esse ato e aquele ato e aquele ato, e o condenamos duramente. Mas tudo está se movendo em direção à realização, ao florescimento do que cada um no silêncio fez aqui atrás. E ainda assim nos sentamos para julgar toda a imagem que se desdobra daquele ato, até o florescimento do ato. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma história que foi compartilhada comigo. Cerca de 2 ou 3 semanas atrás, contei a vocês uma história, ela estava inacabada, ainda não estava completa, sobre a senhora que carregou esse fardo tremendo em seus ombros por 25 anos, e de repente, naquele mesmo dia, ele foi lavado de sua vida, completamente lavado. Mas eu não sabia a natureza do fardo, ele ainda não tinha sido contado a mim, na verdade, ele ainda não tinha sido contado a ele. Ele só queria que eu soubesse, para me encorajar a encorajá-lo a contar essa história. Bem, esta é a história. É tudo sobre sua mãe, que mora em Saint-Louis, que fica, talvez, a 1.500 milhas de distância. Então leve isso em consideração quando ouvir a história. Ela tem uma posição muito importante. Ela é secretária executiva de uma organização semelhante ao nosso Boa aqui. Você pode ter visto esses grandes shows no verão. Eles produzem. Todo verão, 12 musicais são produzidos, e você os pega, ou você leu sobre eles, ou você ouviu sobre eles. E então, ela foi, e ainda é, por muitos, muitos anos, secretária executiva desta organização. Mas apesar do glamour do trabalho e de todas as coisas maravilhosas que ela gosta do lado de fora de sua casa. Porque nessa capacidade, e como me disseram em sua carta, um dos grandes símbolos de status em Saint-Louis é ser um membro daquele conselho. E então, todos a amam, todos a respeitam, todos a admiram, e ela gosta da amizade deles,
e então todas as adoráveis graças sociais e amizades são dela fora de sua casa. Mas em sua casa, ela não conseguiu entreter nenhuma dessas pessoas que a entretém. Porque 25 anos atrás, seu pai, apenas se movendo como o velho do mar, caiu. Bem, sendo seu pai, ela não queria fazer nada para simplesmente desapossá-lo, por assim dizer. Ele disse. De uma forma estranha e maravilhosa, ele é um homem muito notável, porque poucos homens chegaram à idade avançada de 95 anos sem nunca terem feito um dia de trabalho em sua vida. Bem, esse é o pai dela, e ele me disse. Uma realização notável, 95 anos e nenhuma vez ter feito um dia de trabalho. Então lá estava ele sentado. Bem, quando ele tomou conhecimento dos meus livros, a primeira coisa que ele fez foi embalar um conjunto para sua mãe, na esperança de que ela os lesse e aplicasse a técnica conforme descrita nos livros. Quando ela voltou para casa neste Natal, ele descobriu que ela não tinha realmente aplicado e gostaria de saber o porquê. Bem, ela confessou que não conseguia ver outra saída para isso senão a morte de seu pai, e se ela aplicasse da maneira que o livro ensina, ela poderia produzir uma morte, e então ela teria que viver com isso em sua consciência pelo resto de seus dias. E embora ela amasse a liberdade de viver sozinha em uma casa linda e agradável, onde todas as coisas eram lindas, ela ainda persistiria neste sacrifício horrível e carregaria este fardo em vez de encarar a única saída que ela conseguia pensar, que o homem morreria. Então ele contou a ela a história que ouviu desta plataforma, que quando me vi apaixonado pela garota que agora leva meu nome, eu estava terrivelmente envolvido. Quero dizer, tantos fatos complexos me confrontaram. Eu tinha uma parceira de dança com quem o mundo achava que eu deveria me casar e todos achavam que eu deveria me casar com ela. Eu ainda não estava divorciado da minha primeira esposa, e ainda assim aqui estou eu apaixonado por esta garota. Bem, eu sabia que não poderia ser feliz neste relacionamento de casamento se isso causasse qualquer sofrimento à minha parceira de dança. No entanto, eu adiei e adiei a minha alegria por não fazer nada a respeito, não agir. Uma noite eu disse a mim mesmo: se agora estou felizmente feliz neste novo relacionamento de casamento, então não poderia ser realmente um estado feliz se eu soubesse que minha parceira de dança foi ferida de alguma forma por este meu ato. Então eu simplesmente esquecerei tudo isso e assumirei que estou felizmente feliz, o que incluiria que ela está feliz. Eu fiz isso noite após noite por 6 noites. E então ela me confrontou e me disse que não sabia como me contar, que não queria me machucar, mas que eu era para ela como um irmão. Ela não conseguia pensar em mim em termos de seu marido e que ela tinha encontrado um médico. Ela mencionou o nome dele, um amigo meu, um amigo muito querido meu, e que ela e esse médico tinham sido, bem, amantes por muito tempo e que ela esperava um dia se casar com ele, e ela achava que eu deveria saber disso agora. Bem, aqui estava eu por muito tempo sem querer machucá-la e ela sem querer me machucar, e nós dois roubamos um ao outro a alegria que realmente estava reservada para nós. Então ele contou essa história para sua mãe. Ele disse. Eu vi nos olhos dela um certo brilho de interesse, então eu disse isso várias vezes na esperança de que ela realmente aplicasse. Mas ela não me disse quando saiu daqui que iria aplicar. Então o que eu fiz foi isso. Imaginei que ela tinha feito isso e feito com sucesso. Então imaginei que ela tinha aplicado esse princípio para esse fim e que ela tinha sido muito bem-sucedida na aplicação do princípio. Então veio um telefonema aqui. Ela não mencionou o que o pai fez, mas ele fez algo para indignar os vizinhos. Foi algo que realmente indignou toda a vizinhança. E então, ela disse a ele: eu devo tomar uma decisão. E sua decisão foi se mudar. Então ele disse a ela: eu também decidi. Vou voltar para minha casa a 80 quilômetros daqui, de onde vim originalmente. Então veio uma carta, que ele me anexou, na qual ele me disse que ela viu o lugar, ele tem um quarto lindo, e ela viu as refeições que ele está fazendo, então ele tem refeições maravilhosas e vive em um quarto lindo. Agora, pela primeira vez em 25 anos sem que o homem morra, ela pode ter seu próprio apartamento adorável e fazer o que ela quer fazer há 25 anos. Então, veja, você não machuca ninguém quando aplica essa lei e realmente age.
Deus somente age e está em todos os seres ou homens existentes. Então ele encontrou Deus, definitivamente encontrou Deus, pois ele encontrou a causa dos fenômenos da vida. E aqui atrás, eu acho que ele sabe disso hoje à noite, que o que quer que aquele avô tenha feito, o que quer que ele tenha feito, ele poderia ter feito algo que se ele não tivesse 95 anos poderia possivelmente ser muito difícil para ele hoje, ele pode, eu não sei. Mas você sabe quem fez isso? Aquele aqui atrás. Ele não tinha certeza se a mãe fez isso, então ele não estava correndo riscos, então ele imaginou que a mãe tinha se imaginado neste novo lugar maravilhoso, e que foi bem-sucedido. E então, agora essa coisa era causal e tudo o que tinha que acontecer para trazer a realização daquele ato imaginário aconteceu, incluindo um homem realizando algum tipo de ato ou dizendo algo ou fazendo algo que ultrajasse os vizinhos. Agora você julga o ato e o velho cavalheiro seria severamente julgado, e ainda assim ele foi compelido. Pois todo ato externo se move sob compulsão, e essa força compulsiva está no homem como um ato imaginário. É a única força criativa e essa é Deus. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Então você encontrou Deus naquele ato maravilhoso, portanto, por que ir para outro lugar quando você descobriu exatamente como essa coisa funciona? Quando você sabe o que quer, você não machuca ninguém, você simplesmente vai até o fim. Mas, posso lhe dizer, você pode fazer com que muitas coisas sejam, bem, na superfície, muito angustiantes. Não para você somente, mas para os outros, e às vezes nunca para você. Mas é por isso que no final você entenderá as palavras: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Pois todos estão agindo de uma maneira que ele realmente não sabe por que está fazendo isso. Ele acha que iniciou isso, ele está sob compulsão, porque alguém distante não apenas no espaço, distante no tempo, está pisando no lagar e eles são apenas instrumentos para trazer a realização daquele ato imaginário invisível. Então aqui, ele compartilhou comigo o que eu, por sua vez, posso compartilhar com você. Estou convencido de que se você me levar a sério e fizer isso, eu vou conseguir antes de fechar no dia 26 de maio 100%. Eu terei todos que puderem testemunhar a verdade da lei de Deus, eu falo sério. Eu não quero dizer 99%, eu quero dizer 100%. Se você tratar isso seriamente e agir. Deus só age e está em todos os seres existentes ou homens e se ele começar com a premissa de que com os homens as coisas são impossíveis, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Eles não conseguiam entender como um homem rico, a quem é negado o direito de entrar no reino dos céus porque ele não podia, é mais fácil para o camelo passar pelo buraco da agulha. E então eles lhe perguntaram: Então, quem pode obter o reino dos céus? Sua resposta foi: Para os homens, é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27. Então agora você sabe que não pode conceber algo. Ninguém pode lhe dizer algo que você não pode imaginar. Ninguém jamais foi ao Sol, mas você não consegue imaginar? Ninguém jamais foi além do Sol, além da nossa esfera para alguma outra esfera completamente, mas você não consegue imaginar? Não há nada que você não possa imaginar, portanto, todas as coisas são possíveis com Deus. Portanto, Deus deve ser minha capacidade de imaginar. Isso é Deus. E se eu tentar e isso se provar no teste, então eu o encontrei. Eu tento novamente e isso se prova no desempenho, então eu confirmei que o encontrei. Então eu compartilho com outros e eles tentam e funciona. Então nós o encontramos, não é? Então eu digo, podemos obter deste grupo aqui 100% de sucesso que você pode realmente testemunhar a verdade da lei de Deus. Eu ficaria satisfeito e emocionado se 1% pudesse testemunhar a verdade da promessa de Deus. Mas isso é incondicional. Não é algo que você pode fazer sobre isso, simplesmente acontece. Mas você pode fazer tudo sobre testar sua lei, porque sua lei é condicional. Nós somos o poder operante. Pois quando se trata de sua promessa,
Isso é algo que me emociona além da medida quando ouço alguém confirmar a promessa. Então agora deixe-me compartilhar com você o que me foi dado na mesma carta. Ele disse: na semana passada, comecei a escrever uma carta para você. Ele ia me contar como há cerca de um mês ele conheceu Deus. Ele disse: foi então, naquele encontro, logo após aquele encontro, que comecei a escrever para você. Mas minha experiência em encontrar Deus não é idêntica à sua. Primeiro de tudo, não houve um encontro de um poder infinito, apenas amor. Uma mistura de luz, alegria e amor, essa foi a mistura. Ele disse: ao contrário da sua experiência, não foi uma pessoa, mas me fundi com ela. E depois de tantos anos de confusão, foi um alívio emocionante ser fundido, para variar. Então ele conheceu Deus. Mesmo que ele não tenha visto Deus apresentado em forma corpórea, ele foi fundido com Deus. Você sabe o que é fusão? Onde as coisas são reunidas e realmente reunidas como se estivessem derretendo. Essa é uma experiência real, e você é fundido com Deus e nenhum poder na eternidade poderia separá-lo. Leia o 8º capítulo do livro de Romanos. Nenhum poder no mundo poderia, depois de tal fusão, causar uma separação de vocês dois. Versículo 38. E, portanto, quando somos fundidos com Deus, temos o mesmo corpo glorioso de Deus. E, aqui, temos unidade e igualdade na diversidade. Ele e eu não somos parecidos, somos ambos homens, sou mais velho, mas não somos parecidos, e ainda assim somos ambos fundidos com o mesmo corpo de Deus. Então aqui temos igualdade naquele corpo, temos união naquele corpo, e ainda diversidade. Esse é o grande mistério, quando todos estão reunidos, um por um, não coletivamente, mas um por um no corpo de Deus. E eventualmente todos estarão naquele corpo, e é o nosso corpo, e o corpo do indivíduo. Esse é o seu corpo glorioso ressuscitado. Você não pode descrevê-lo. No caso deste homem, ele apareceu para ele como uma mistura de luz, isso mesmo, de alegria, isso certamente certo, de amor, absolutamente certo. Então tudo misturado. Mas não era uma pessoa. Não veio e se apresentou em forma corpórea. No meu próprio caso, era exatamente como descrito no capítulo 7 do livro de Daniel, o ancião dos dias, bem diante de mim. Vestido como ele está vestido, parecendo exatamente como ele é descrito, e eu sou apresentado a ele como descrito naquele livro. Versículos 9, 11. E o livro muito aberto como descrito naquele capítulo estava presente. Apenas 3 personagens se destacam em minha mente, havia outros, mas 3 se destacam. Poder infinito. E eles estão sentados no que eu chamaria de uma carruagem puxada pelos cavalos mais gloriosos. E então, uma mulher, um ideal, como um anjo registrador, escrevendo em uma mesa e um livro aberto, como nos é dito na Bíblia. Ela não estava compondo, ela estava registrando, o ser angelical mais glorioso, mais mulher, simplesmente registrando. Então sou apresentado ao ancião dos dias e é amor infinito. Neste mesmo capítulo, eles falam do animal, a besta que foi morta. Não diz como foi morta. Essa foi uma experiência minha que aconteceu quase na mesma época. Não foi na mesma noite, mas se essa experiência precedeu esta apresentação ou a seguiu, não foi muito antes ou depois. Mas essa era a besta. E posso dizer que compartilharei com vocês como a besta é morta. Não é dito como a besta foi morta, mas o amor naquela noite matou a besta. Pois aqui, eu me vi na presença do monstro mais horrível, e então olhei para cima e este ser glorioso, não muito diferente do anjo registrador daquela visão da noite. A mesma pessoa, realmente, só que esta estava de pé e olhando para mim, e esta estava lá embaixo e chamando esta criatura gloriosa de mãe. Como este animal peludo, cabelo da cabeça aos pés, como um macaco, e o cabelo era avermelhado, meio marrom avermelhado, e como ele chamou esta mulher gloriosa de mãe, eu bati nele. E então ele continuou chamando, mãe, mamãe, e eu o espanquei, eu estava tão irritado com ele. E ele se regozijou.
Ele falou e se regozijou em meus golpes, golpes violentos, como se fosse um masoquista. Ele simplesmente amava ser espancado. E então, algo dentro de mim, das profundezas da minha alma, sabia, não posso dizer que ouvi uma voz, mas eu sabia que aquela era minha criação e ela também. Ambas são minhas criações. Ela personificava cada pensamento nobre que eu já entretive, e ela personificava cada coisa ignóbil, horrível e monstruosa que eu já entretive, e ambas eram minhas crias. Eu sabia que se essa besta peluda monstruosa não tinha o direito de existir, que eu era a causa de sua existência. Eu prometi a mim mesmo, não havia ninguém a quem eu pudesse recorrer, eu não prometi a outro, tudo comigo mesmo. Eu jurei a mim mesmo que se isso me levasse uma eternidade eu o redimiria. Eu mal havia tomado a decisão de redimi-lo, independentemente do custo para mim em dor ou em tempo, e quando minha decisão foi tomada, sem ninguém olhando, então estava tudo dentro de mim, diante dos meus olhos, ela derreteu. Nunca na minha vida senti tanta compaixão por algo como senti por isso. Nenhum ódio, nada além de pura compaixão, por poder trazer a este mundo uma coisa tão monstruosa e permitir que vivesse quando realmente não deveria viver. Não o matei no sentido de cortar sua cabeça. Tive compaixão por ele. E porque era a personificação de todas as minhas energias mal gastas, enquanto derretia diante dos meus olhos sem deixar vestígios, todas as energias que vi incorporadas ali voltaram para mim. Elas realmente vieram através de mim. Nunca me senti tão poderoso na minha vida. Tudo o que ao longo dos séculos, quanto tempo não sei, eras inumeráveis, entrou nesta criatura monstruosa. Invisível para mim com minha estrutura mortal, ele sussurrou em meu ouvido a repetição dos feitos que o engordam, nos quais ele cresceria. Então, qualquer oportunidade de tirar vantagem seria encorajada pelo sussurro deste monstro invisível que eu mesmo criei. E toda tentativa de ser nobre em meu mundo veio, e o encorajamento viria, dessa nobre criatura que eu havia criado. E então, naquele exato momento então eu descobri o que eu tinha feito com pura energia, pois eu lhe dei vida, eu a trouxe à existência. Era meu morador no limiar, e eu a encarei uma noite e pura compaixão a murchou, e ela derreteu diante dos meus olhos e desapareceu. Mas ao desaparecer, todas as energias, elas não foram dissipadas, elas retornaram a mim que as havia colocado naquela forma monstruosa horrível. Então a besta mencionada naquele capítulo. E você a encontrará em Apocalipse, você a encontrará em muitos capítulos. O livro aberto você encontra em muitos capítulos, por todos os Salmos, Isaías. Essas são visões verdadeiras. E assim, ele não viu a forma humana, mas ele foi fundido com o mesmo ser, pois esse ser é amor. Quando você se funde com ele, a alegria está além dos sonhos mais loucos. Então ele sentiu alegria e vida. Você não pode medir a vida. Pois, no Pai há vida, e como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5, 26. Então a fusão com ele, o Pai, ele se tornou o Filho que é um com o Pai e, portanto, tem vida em si mesmo. Então eu posso dizer a ele, que nesta fusão não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, apenas um em Cristo Jesus. E todos os poderes do mundo nunca podem divorciar você dessa fusão. Ele é um com ela. Então, não posso dizer a ele a emoção que senti quando recebi aquela carta e comecei a lê-la. Ele disse em sua carta, o que é irrelevante para a noite, mas ainda faz parte do quadro que estava escrevendo uma história quando sua esposa apareceu e disse: Meu Deus, o que? Outra carta para Neville? Você quer monopolizar todas as reuniões? Ela disse: Leia. Ela não disse isso de forma indelicada. Pelo menos, não muito indelicada. E então, ele disse: Prometi no momento que adiaria escrever mais cartas pelas próximas semanas. Mas o bilhete da mãe chegou esta manhã e, como eu havia mencionado isso a você em uma carta anterior, pensei que deveria compartilhar com você a conclusão, e que você conte aos outros como eu lhe disse. Então, quero agradecê-lo e quero pedir a ela, por favor, não o impeça de escrever mais cartas. Então,
todos, eu quero pegar as cartas e realmente fazê-las entrar. Eu digo que todos podem me trazer cartas sob a condição, que é a lei. Espero que a maioria de vocês possa me enviar algo comparável a essa fusão. Por enquanto, isso está feito, eles poderiam atirar nele agora, cortar sua cabeça, e eles não podem fazer nada para separá-lo do amor de Deus. Ele foi chamado para esse estado, ele não o ganhou mais do que eu. Qual foi o segredo de Deus para seu amor eletivo naquela noite quando ele foi, cerca de um mês atrás, quando ele foi chamado? Ele foi chamado e viu amor, apenas amor, pois Deus é apenas amor, realmente. Mas o amor é tão estático que você não pode negar a alegria que está com ele. E você não pode negar a vida que você sente quando está fundido com ele, você não pode. Mas nessa união, que alegria! Que vida! Então todas as qualidades que ele expressou perfeitamente. Eu ainda digo a ele, pode ser esta noite, quem sabe, que você o verá, apresentado assim como o capítulo 7 de Daniel o apresenta. Assim como Daniel o apresenta, é exatamente assim que ele se parecia para mim. E então você é aquele filho do homem que é trazido e apresentado ao ancião dos dias. O anjo registrador, sim, ela está lá. Poder infinito, sim, ele está lá. Eles não se parecem, mas você não pode negar o poder infinito quando está em sua presença. Foi o poder infinito que me enviou, e as palavras que ecoavam em meus ouvidos eram as palavras: hora de agir. Hora de agir. Eu tinha que descobrir como agir. Era hora de agir. Não beba mais água, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas muitas aflições. 1 Timóteo 5, 23. Eu estava absorvendo toda a verdade psicológica que eu podia obter assistindo a todas as palestras, lendo todos os livros e enlouquecendo tentando ajustar os conflitos com todos os chamados aspectos diferentes da verdade. E as palavras são: não beba mais água, tome um pouco de vinho para o bem do seu estômago e suas muitas aflições. Certamente não era para tomar vinho em um sentido físico, embora eu deva confessar que gosto, mas essa não era a sugestão. Vinho é como aplicá-lo. Você tem absorvido a verdade psicológica, isso é simbolizado pela água. Então eu me enchi até quase ficar encharcado. E agora, não tome mais, comece a aplicá-lo bebendo um pouco de vinho, coloque-o em prática. Então eu tive que colocá-lo em prática, e colocando-o em prática eu encontrei Deus. Pois se por ele todas as coisas são feitas e sem ele nada do que foi feito se fez, e eu descobri o que fiz e como obtive algo em resultado, bem, então eu o encontrei. Eu tentei novamente e funcionou novamente. Continuei tentando, às vezes um longo atraso, às vezes mais curto. Não consigo explicar exatamente o porquê do atraso, além de não ser um atraso, é simplesmente que a semente leva um intervalo diferente de crescimento, intervalo de tempo. Uma viria durante a noite, uma viria enquanto eu estivesse fazendo isso, e algumas viriam no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Mas, olhando para trás, como eu contei a vocês há uma semana esta noite, uma história da qual eu tentei explicar naquela noite que eu era a causa do infortúnio dela. As coisas que ela fez pelas quais foi criticada, sentenciada e suspensa, eu fiz. Se eu não tivesse feito o ato imaginário, ela não teria feito o que fez, e se ela o fez, ela não teria sido descoberta no ato. Mas ela teve que ser descoberta porque ela teve que se apresentar para que eu pudesse entregá-la com papéis. Ela estava escondida entre os 8 milhões de pessoas na cidade de Nova York. Há mais de 8 milhões. Enterrada naquela multidão enorme, como você vai encontrá-la quando ela deixa seu endereço e não dá nenhum endereço de encaminhamento? Mas ela teve que ser encontrada, assim como uma agulha em um palheiro. Ela teve que sair do esconderijo, porque eu tinha realizado um ato. Realizando o ato, eu a obrigo a realizar um certo ato pelo qual a sociedade a condena. Então, quem fez o ato? Eu o fiz. E então, eu só contei a história para mostrar a você, não julgue ninguém severamente. Você pode ser o próprio pisando no lagar que está causando esse ato, então agora você se senta em julgamento e condena. Mas quando você despertar,
você dirá exatamente o que é dito na cruz. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Eles são todos movidos sob compulsão. Você desperta, você está se movendo de dentro, e isso é autodeterminado. Você sabe exatamente o que está fazendo, e você observa o que está fazendo por dentro, e você faz isso de forma construtiva, amorosa. Mas mesmo um ato amoroso como foi no caso dele, ele ama sua mãe e queria que ela fosse livre de um fardo. Ele não queria que o avô morresse, mas ele não estava preocupado em como a mãe seria libertada. Mas ele sabia pela história que você ouviu que se ele sentisse a alegria dela em seu novo lar, algo aconteceria sem machucá-la. Bem, o velho cavalheiro fez algo que indignou os vizinhos. E que ela me disse. Mamãe ainda não mencionou o que ele fez, e, no que me diz respeito, não importa realmente o que o velho cavalheiro fez. Ele poderia ter feito uma em 1000 coisas diferentes que teriam feito os vizinhos se levantarem e em algum grande, fogoso contra ele. Realmente não importa. Mas a causa de tudo o que ele fez estava a 1500 milhas de distância em um ato imaginário de um filho que amava tanto sua mãe que queria que ela se libertasse desse fardo horrível que ela carregou por 25 anos. Então eu digo a vocês, todos façam isso e depois compartilhem comigo. Mas tenham em mente que Deus apenas age e é. Ele não é um espectador passivo nessa passagem da história, ele é o ator supremo, o ator supremo. Então, em todos, Deus está agindo, e Ele está agindo toda vez que você se sente e imagina uma coisa com fé. É assim que Deus age. Se você imagina e pensa, bem, que isso não é nada, que não é real, bem, então, você já cancelou no exato momento de dizer que era irreal. Você se lembra da história que contamos a vocês citada do grande Carl Jung de que somente quando ele creditou a fantasia com a realidade a coisa funcionou? Para você que não estava aqui, Carl Jung que morreu em 61, e o livro saiu em 61, que é realmente uma forma de biografia. E esta noite ele estava contemplando a morte de um amigo cujo funeral ele tinha comparecido naquele dia. O homem tinha morrido repentinamente sem aviso no dia anterior e foi enterrado naquele mesmo dia, quando Jung, em sua cama, estava considerando seriamente o homem e seu estado atua. Se Jung acreditava na vida após a morte ou não é irrelevante para a história. Mas ele está contemplando o amigo e de repente ele sente a presença do amigo aos pés de sua cama. Como um grande cientista, ele disse a si mesmo: bem, eu sei. Eu sei, eu fui ao funeral dele, o homem está morto, então ele não pode realmente estar aqui. Então ele prendeu seus pensamentos. Ele disse: que direito eu tenho? Não seria a coisa mais abominável de se fazer a um amigo. Se o amigo estivesse aqui, e eu o tratasse como se não estivesse, e eu fosse indiferente a ele, não seria uma coisa horrível de se fazer a um amigo. Então agora eu vou acreditar a ele a realidade. E então no minuto em que ele decidiu acreditar a ele a realidade e assumiu que ele estava lá e era real, o amigo se tornou muito, muito real em sua imaginação, virou-se, entrou pela porta e acenou para que ele o seguisse, o que ele fez. Enquanto ele seguia pela porta, o amigo atravessou o jardim e ele em sua imaginação seguiu para a rua. E então o amigo caminhou várias centenas de metros até sua casa, onde agora vivia apenas a viúva, e ele, em sua imaginação, seguiu o amigo. Ele foi até a casa do amigo, o amigo passou direto pelo primeiro cômodo até sua biblioteca, subiu em um banquinho que estava lá, até a segunda prateleira de cima, e apontou 4 volumes encadernados em vermelho. Então ele apontou para o segundo volume. E então, quando ele apontou para o segundo volume, e era para esse que ele queria chamar a atenção de Jung, ele desapareceu. E, claro, Jung quebrou o feitiço. De volta à sua cama. No dia seguinte, ele foi fisicamente até a casa e pediu permissão à viúva para ver a biblioteca. Quando ele entrou na biblioteca, aqui está o pequeno banco que estava em sua visão da noite anterior. Ele subiu no banco e lá, na segunda prateleira de cima, estão 4 volumes em vermelho. Ele pegou o segundo volume e seu título, o título dele, O Legado dos Mortos, a tradução de Zola para o alemão, a obra de Zola traduzida do francês para o alemão. Mas era intitulado O Legado dos Mortos. Isso é tudo que o homem queria transmitir a Jung.
Jung, o grande gigante da mente, pode acreditar que com a dissolução do cérebro não há homem. Ele pode, porque Freud acreditava nisso e ele foi o grande aluno de Freud. Muitos psiquiatras acreditam que sem o cérebro não há ser, nenhuma entidade, ele desaparece com a dissolução do cérebro. Como eles podem concluir isso eu não sei, mas muitos deles sabem. Bem, Jung pode ter estado nesse limite. Bem, aqui está um homem que está morto agora, ele foi ao funeral, ele retorna para convencê-lo da realidade de um estado pós-morte, e o leva ao local e aponta um livro cujo título tem um grande significado, O Legado dos Mortos. E então, Jung pôde pegar isso em 1944, eu acho que aconteceu, mas ele não permitiu que fosse impresso até depois de sua morte. Ele morreu em 61 e o livro saiu em 61 depois que o próprio Jung fez sua saída deste mundo. Então a história é que quando ele deu realidade ao chamado estado irreal, ele se tornou tão real que poderia guiá-lo a mostrar a realidade de um estado pós-morte. Então, se você agora imaginasse algo e desse a ele o mesmo crédito de realidade, a coisa então se tornaria corporificada e se tornaria real em seu mundo. Você não pode pegar um ato imaginário e tratá-lo como irreal. Pegue seu ato imaginário e trate-o como realidade. Realmente acredite que é real e tenha fé na realidade invisível, que ele se externalizará em seu mundo. Então você pega e tenta. E tentando, eu sei por experiência que você vai provar. E então, se você não for o 1 em 10, ou se você não for o 9, eu deveria dizer, você vai me escrever uma carta. Porque nem todo mundo que recebe escreve uma carta. E posso te dizer, não importa o quão bem você escreve. Se você mal consegue imprimir, mas não consegue se expressar por escrito, diga-me na primeira pessoa. Eu quero ouvir para que eu possa compartilhar, assim como tenho compartilhado a história deste cavalheiro com você. Mas quando eu li o começo daquela carta, e ele começou a carta que ele pode me explicar como um mês atrás ele conheceu Deus, e então desenhou a história tão vividamente. Não foi um paralelo meu, embora eu tenha conhecido o amor infinito e me permitido falar sobre isso, ele conheceu apenas o amor. Não foi poder infinito. Isso não importa. Poder é apenas um aspecto, um atributo de Deus. Deus é amor infinito. Onipotência e onisciência são apenas atributos de Deus. Mas o próprio Deus é todo amor. Então você não está fundido com onipotência, esse é um atributo que ele usará, você está fundido com a realidade e isso é Deus. Então ele está certo, ele foi fundido com amor. E quando você está fundido com amor, você não pode negar que é um deleite, pura alegria que está presente, e a pura vida que você sente. Vida em si mesmo. Agora, tendo tido essa experiência, posso profetizar para ele. Todas as coisas que contei em meus livros que tive como experiência mística aconteceram depois dessa experiência. E então, ele pode esperar por todas essas experiências. Onde ele se deparará com uma cena como essa e saberá, pois agora há vida nele, e ele prenderá uma atividade nele e prenderá como é visto na tela. Ele aprenderá e nada poderá se mover enquanto ele a mantiver parada dentro dele. Então ele a liberará, então tudo continuará em seu caminho. E ele provará por si mesmo que tem vida em si mesmo. Isso vai acontecer com ele, tão certamente quanto eu estou aqui. Pois tudo o que registrei acontece após a fusão com Deus. Os primeiros sonhos quando criança eram todos preliminares, preparatórios, mas esse foi realmente o começo de tudo, aquela fusão com Deus. E na noite em que fui chamado e trazido para aquele estado, eu certamente não esperava por isso. Se alguém tivesse me dito naquele mesmo dia de vir na presença de Deus e ver Deus como homem, eu poderia ter sorrido, eu poderia ter sorrido. Portanto, não posso culpar ninguém que sorri quando eu lhes digo que conheci Deus, e Deus ao se apresentar a mim se apresentou na forma humana. E que a forma humana é verdadeiramente amor divino, é todo amor. E a fusão é tão intensa que é um derretimento bem nele, sem perda de identidade. Então, cada um de nós estará um dia unido naquele corpo, então teremos união, igualdade e diversidade. Nenhuma perda de identidade. Então você ouve esta noite que Deus só age. Eu não sei sua formação, nem todos vocês, sua formação religiosa, no que vocês acreditam.
No que me diz respeito, a verdadeira religião é realmente uma devoção à realidade mais exaltada da qual se tem experiência. Então esta experiência deste cavalheiro com a fusão com Deus é algo que ele nunca poderia esquecer. E nenhum padre neste mundo, ou rabino neste mundo, poderia de forma alguma divorciá-lo dessa união. Ele ouvirá como um cavalheiro, ocasionalmente, qualquer argumento que eles tenham a apresentar, mas eles nunca poderiam persuadi-lo a desistir da noção. Não é uma noção. Esta é uma realidade além de qualquer coisa que alguém que não a teve poderia conceber. Então você não poderia apresentar nenhum argumento para desviar um homem após a união com Deus. Você permitirá qualquer argumento, ouvirá com atenção, mas não pode ouvir a ponto de ser desviado. Primeiro de tudo, você não pode sair da união, você é parte de Deus. Fundido com Deus, você nunca poderia na eternidade ser separado de Deus. Não há poder no mundo que poderia fazer isso, porque Deus é mais poderoso. E nenhum poder poderia tirar você do corpo de Deus, depois que você é convidado a entrar nele e se fundir com ele. Então, hoje à noite, você pega isso. Pelo menos uma pessoa aqui, outros me disseram também, eles estão todos indo em direção ao grande, realmente, o único fim, que é o cumprimento da promessa de Deus. Mas, que você deve esperar e esperar pacientemente. Ele disse: espere pela promessa do Pai. Apenas espere, porque você não pode merecê-la. Quando ela vem, é um presente completo. E então todas as outras coisas, elas virão com ela. Mas enquanto isso, sua lei sendo condicional, você não precisa permanecer como você é se você não gosta do que você é por um segundo além de ouvir a lei. Você pode pegar a lei esta noite sabendo quem é Deus. Se Deus está fazendo isso e todas as coisas são possíveis para Deus, bem, então está feito. Eu não me importo com o que seja, está feito se for tudo Deus fazendo isso. Se um pequeno você está fazendo isso e você pega alguém que você conhece, não pode fazer isso. Mas no minuto em que você sabe que atos imaginários são atos de Deus, que Deus realmente se tornou você para que você possa se tornar Deus e que você é todo imaginação, e Deus e você são um, portanto, se Ele realmente se tornou você e Ele age em você, a única coisa em você que é completamente. Que você poderia dizer que todas as coisas são possíveis para ela, é sua imaginação. Você não pode pensar em nada neste mundo fora de sua imaginação que você possa dizer dela com ela todas as coisas são possíveis porque quase todo o resto é impossível. Você pensa nas coisas que gostaria de fazer, e quantas coisas são impossíveis se você pegar o pequeno você de carne e osso, mas se pegue como imaginação, você não consegue imaginar nada neste mundo, mas qualquer coisa. Se você consegue imaginar e realmente aceitar o ato imaginal como fato e esperar com confiança que o ato imaginal tem todo o poder necessário e o plano envolto em si mesmo para se externalizar. E enquanto ele estava aqui, a 1.500 milhas de distância, esse ato imaginal estava pegando o velho cavalheiro e fazendo-o fazer algo que iria indignar toda a vizinhança. O velho cavalheiro e sua filha estariam totalmente inconscientes de que um ato imaginal invisível era a causa de seu comportamento. Porque eles diriam: o que diabos ele está fazendo? Ou, o que, em uma casa desse tipo, com uma filha que é tão graciosa e tão nobre, e tendo um pai assim, como ele poderia fazer isso? Nós o julgaríamos severamente. O verdadeiro culpado, se é que há um culpado, estava escondido a 1.500 milhas de distância. E ele fez isso por amor. Ele amava tanto sua mãe que queria que ela fosse livre e separada sem matar o avô. E então, você faz dessa forma. Faça com amor. Toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outro como ele fez, você está mediando Deus para esse outro. E então, ele mediava Deus para sua mãe, e somente aquele ato do avô a teria forçado a tomar a decisão. Então ela lhe disse: eu tenho que tomar uma decisão e vou me mudar. Então ele se adianta e diz: eu também vou tomar uma decisão. Estou me mudando de volta para minha casa de origem, realmente, a 80 quilômetros daqui. Bem, isso é perto o suficiente, não é? Quero dizer, vocês não são os únicos.
50 quilômetros é um longo caminho para caminhar aos 95 anos. E então ela pode ir visitá-lo e vê-lo, e deixá-lo onde ele está com seus amigos. Todas as refeições são boas, ela disse em sua carta, pois eu li sua carta. Ele foi muito gentil e me emprestou a carta da mãe dele, e assim como eu contei a você o que ele me contou, a mãe contou a ele. E ele não precisa ser tão curioso para descobrir o que ele fez. Isso não é importante. O que quer que ele tenha feito, ele indignou as pessoas a ponto de algo ter que ser feito, e uma mudança era necessária, e a mudança se tornou um fato. Então, estou pedindo que me leve a sério. E quando você se sentar esta noite no silêncio ou quando for para casa e estiver consigo mesmo e reunido e imaginar qualquer coisa, faça-o amorosamente. De um amigo, faça-o amorosamente e acredite que está feito. Isso é Deus em ação e com Deus todas as coisas são possíveis. Você não precisa ajudá-lo, deixe-o sozinho. Ele vai realmente se mover por tudo, e todas as coisas sendo entrelaçadas, elas levarão qualquer um no mundo que ele possa usar para se incorporar. E, portanto, perdoe a todos quando você se tornar o homem ou a mulher que você quer ser. Todos aqueles que aparentemente tentaram se opor a você em seu movimento para frente estavam ajudando você, mas você não sabia disso. Portanto, perdoe a todos no final. Um pássaro não poderia voar a menos que se opusesse, um peixe não poderia nadar a menos que se opusesse, um avião não poderia decolar, você não poderia andar, nada neste mundo poderia realmente se mover a menos que se opusesse. Então, se você tem oponentes, então eles estão apenas desempenhando o papel. Porque você ousou assumir que é o homem, a mulher, que você quer ser, eles tiveram que vir para dar a oposição necessária. Sem isso você não se moveria. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço por chegarem até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas acessem esses ensinamentos. Lembrem-se de se inscrever no canal. Se desejarem apoiar meu trabalho é só fazer parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.